Gênesis 25, versículo 29 ao 34. Amém? Todos encontraram? A palavra de Deus diz assim: tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. E disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantando-se, saiu, e assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Feche teus olhos e vamos orar mais uma vez. Pai, esse é o momento de nós ouvirmos a Tua palavra, estamos ouvindo desde o início, Senhor, através da abertura dos louvores, e nesse momento queremos continuar ouvindo aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Que toda inquietação, ó Deus, possa ser removida, que sejamos, ó Deus, aquietados aos Teus pés, para ouvir aquilo que o Senhor quer transmitir. Que tudo seja feito para a glória do Teu nome, pelos interesses de Cristo e para o bem da humanidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, hoje eu quero pensar um pouco com vocês, essa semana eu quero pensar um pouco sobre prevenção contra queda. Prevenção contra queda. É um pouco daquilo que eu quero falar essa noite para nós. Como nós podemos ter algumas atitudes que venham nos prevenir de cometer erros que homens do passado cometeram e que possam servir de exemplo para nós, para que nós possamos caminhar rumo às promessas de Deus, rumo àquilo que Deus tem para nós. Como nós estamos aqui hoje, vimos uma noite de celebração, juntamente com a família do irmão Geazi e Noêmia, nós vemos, com certeza eles tiveram que passar princípios para a sua família, que mantém essa família de pé, que mantém essa família unida, que mantém essa família servindo ao Senhor. Não é diferente para as nossas vidas. Se queremos realmente estar de pé e viver os planos e os propósitos de Deus para nossas vidas, nós precisamos seguir aquilo que a palavra diz e precisamos aplicar os princípios da palavra de Deus em nós, na nossa vida. E quando nós olhamos para a vida de Esaú, nós vamos ver que a atitude de Esaú tem muito a nos ensinar, tem muito a nos transmitir, através daquilo que ele decidiu na sua vida. E nós vamos olhar para aquilo que ele desprezou, o direito de primogenitura, o direito de filho mais velho. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que os aspectos que envolvem a primogenitura, a herança dupla, de receber uma porção dobrada do seu pai, liderança familiar, aquele que daria continuidade ao clã da sua família, aquele que iria liderar a família após a morte do pai, aquele que iria continuar sobre a liderança da família, aquele que teria um prestígio, autoridade também sobre as decisões da família, aquilo que ele deveria fazer, a continuidade da aliança de Deus, a continuidade com a aliança divina, as bênçãos patriarcal, ou seja, a aliança que Deus fez a Abraão, a bênção de Deus a Abraão, estava relacionada ao primogênito. Como nós vimos hoje pela manhã, o irmão Joel até falou que Jesus Cristo é filho de Abraão, filho de Davi. Na genealogia está ali porque Jesus está nessa linhagem genealógica e ele é o primogênito de Deus, o primeiro. Nós somos aqueles que viemos depois. E o sacerdócio familiar, aquele que teria a responsabilidade de representar a Deus representar a sua família, o seu clã diante de Deus, aquele que estaria ali como executando o sacerdócio familiar. Então hoje nós vamos ver algumas atitudes que Esaú ele teve, que gerou ali decisões que o afastaram
das promessas de Deus, que tirou ele daquilo que Deus fez. E nesse momento eu passo a destacar essas atitudes que ele teve, que nós devemos remover e evitar das nossas vidas. É claro, irmãos, que de forma alguma é um evangelho aqui, coach, 3 passos para você ter aquilo, ou 5 passos para você ter aquilo, não é isso. Eu estou falando de princípios da palavra de Deus. Estou falando do que é palavra de Deus e aquilo que é princípio, que aplicado à nossa vida, atrai a bênção de Deus. Nós estamos sobre a palavra de Deus. Esaú, quando nós olhamos, a palavra de Deus vai dizer que eles cresciam, os 2 filhos de Jacó, de Isaac, estavam ali crescendo, amadurecendo, e nós vamos ver atitudes. E quando nós olhamos, o primeiro princípio que eu quero destacar para nós aqui essa noite é que nós não devemos tratar aquilo que é santo como profano. Aquilo que é santo nós não podemos desdenhar e tratar de qualquer forma. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que Esaú, a primogenitura, ela era tida como sagrada no contexto. Ela era algo que era tido como sagrado, ali que estava na linhagem, plano e projeto de Deus. E nós estamos vivendo um tempo onde tem se perdido muito a definição do que é sagrado, o senso da majestade de Deus, do conhecimento de Deus, da sua glória e da santidade também que Ele requer de mim e requer de você, e requer daqueles que são servos dEle, daqueles que servem a Deus. Deus, Ele requer de nós uma postura diante dEle. Não podemos relativar aquilo que Deus, Ele deixou como princípio. Nós não podemos tratar como que é relativo para a nossa vida. Temos perdido esse tempo da majestade, da superioridade, da santidade de Deus, e é algo que eu acredito que Deus Ele quer trazer para os nossos corações, aplicar as nossas vidas, para que nós possamos realmente viver aquilo que Ele tem. Quando nós olhamos para a Bíblia trata Esaú como alguém profano. Hebreus, capítulo de número 12, versículo 16, a palavra de Deus diz assim: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato ou repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Ele é tido como alguém profano ou impuro, alguém por ter vendido o seu direito de primogenitura. E as Escrituras tratam a profanação como algo extremamente sério e desrespeitoso diante de Deus, diante dos preceitos divinos, daquilo que Deus estabeleceu para nós, daquilo que Deus requereu do seu povo, a separação do santo e do profano, a separação da luz e das trevas. Desde o princípio, Deus foi colocando todas as coisas em seu devido lugar. Então Deus, Ele nos mostra essa realidade. Então, para uma pessoa ser tida como profana, era devido a ela manter um comportamento ímpio. O comportamento de Esaú foi um comportamento de uma pessoa ímpia. Se nós queremos avançar naquilo que Deus tem para nós, nós não podemos adotar tal tipo de comportamento para a nossa vida. Então, se nós queremos crescer e adotar uma atitude que é contra a queda, nós não podemos tratar aquilo que é santo como profano, nós não podemos tratar de qualquer forma aquilo que é santo diante de Deus. Então, Esaú, ele rejeitou o seu direito de primogenitura. Ao rejeitar o direito de primogenitura dele, Esaú estava rejeitando o próprio Deus, porque é a partir do primogênito que a aliança de Deus ela se segue. Quando ele rejeita a aliança de primogenitura, ele estava rejeitando também o próprio Deus, a sua aliança, os seus propósitos redentivos para a própria humanidade. Então Esaú, ele tratou aquilo que era santo diante de Deus como algo que é profano. Ele tratou como algo que é profano. Nós não devemos agir de tal forma. Não podemos negar, irmãos, que muitas vezes nós estamos vivendo uma sociedade onde o certo tem sido tratado como errado, o errado tem sido tratado como certo. Não é verdade? As trevas têm sido tratadas como luz, a luz tem sido tratada como trevas. E a palavra de Deus diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz a escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Isaías capítulo 5, 20. Deus já vem dizendo, olha, ai daqueles que invertem os valores e os princípios reais que são. Uma advertência para nós, para os nossos dias.
para não removermos os princípios da palavra de Deus, aquilo que Ele deixou para nós. Então, um dos primeiros princípios que nós devemos adotar, se nós queremos ficar firmes nas promessas de Deus, aquilo que Deus tem para cumprir para nós e perpetuar na nossa família, é não tratar aquilo que é santo como profano. Não tratar de qualquer forma aquilo que Deus santificou. Nossa casa, nosso casamento, nossa família é santo diante de Deus, tudo aquilo que Deus nos concedeu. É santo diante de Deus, a palavra de Deus. A segunda atitude que nós devemos evitar em nós, se queremos avançar e queremos realmente evitar quedas na nossa vida, desvios do propósito de Deus para nós, é não andarmos na carne, irmãos, não andarmos pela vontade da carne, mas andarmos pela vontade do Espírito Santo na nossa vida, por aquilo que Deus tem para nós. Esaú, ele adotou uma postura de alguém, se nós olharmos para ele, alguém que enxergava uma pessoa, nós olhamos para ele e vemos uma pessoa totalmente carnal, alguém que chegou e viu ali, e foi logo satisfazer o desejo da sua carne, sem importar com as consequências que a sua atitude teria, atitudes que o afastou. Paulo diz que nós devemos andar no Espírito, e não satisfazer os desejos da carne. Nós queremos avançar, irmãos. Se você e eu desejamos ficar de pé e evitar quedas na nossa vida, tropeços que nos afastam da presença de Deus, nós precisamos andar pelo Espírito Santo de Deus. O nosso guia tem que ser o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus. Nós não podemos andar pela nossa própria vontade. Nós não podemos andar pelo nosso próprio querer, apenas por aquilo que nós desejamos e queremos. O imediatismo, quando nós olhamos na vida de Esaú, nós vemos o imediatismo. Ele chegou e logo de imediato recebeu uma proposta e já foi aceitando aquela proposta sem pensar. O desejo dele era simplesmente atender às necessidades momentâneas que ele tinha ali, o apetite da carne dele. Aquilo que ele estava necessitando no momento, ele rapidamente aceitou aquilo que lhe foi oferecido, porque havia um apetite carnal dentro dele, a fome. Ele chegou, estava gritando, e ele logo de imediato, sem fazer nenhum tipo de reflexão, já aceita aquilo que lhe foi proposto. Hoje nós vivemos um pouco assim, irmãos, ou mais. Nós queremos as coisas muito rápido hoje, as coisas são muito rápidas, as coisas vêm muito rápido na nossa mão, e quando demora um pouco, a gente já começa a ficar impaciente com aquilo, a gente quer que as respostas surjam rápido, internet, todas as coisas, velocidade, comida, tudo ficou muito fácil. Antes, eu me lembro na minha cidade, eu morava no interior, Água Doce do Norte, aqueles que não sabem, cidade de aproximadamente 10 mil habitantes, e antes, bem antes, hoje nós já estamos bem evoluídos. Eu me lembro que na rua próxima onde eu morava, eu me lembro que passava um rio perto lá em casa, e eu via as pessoas todas indo a caminho desse rio, e nesse rio elas iam lavar roupa, nesse rio elas iam colher lenha seca à beira do rio, tinha muitas árvores que caíam, eles iam colher aquelas lenhas secas, e elas vinham com aqueles feixes, talvez você que sempre morou na cidade não viu, mas procurar na internet, você vai ver, com uns feixes de lenha, uns tocos de lenha, sobre a cabeça, enrolavam um pano, e elas vinham, aquelas pessoas andando pela rua, com aquele toco de lenha atravessado sobre a cabeça, caminhando, para quê? Para poder ir para o fogão a lenha, poder pegar aquela lenha, rachar aquela lenha com o machado, e então guardar aquela lenha toda amontoada, e os fogãozinhos assim, na beira das estradas, assim, as casas, aí a rua passava e na beira da casa tinha um fogão a lenha do lado de fora. E aí ia preparar o almoço. Hoje você chega em casa, hoje já é até elétrico, né? Tem o gás, o elétrico, você já chega, aperta ali, rapidinho, tem um micro-ondas, as coisas já vai, imediatismo. E a gente às vezes não tem a paciência de esperar, de refletir, de orar e buscar uma direção de Deus para a nossa vida. De parar, entrar no quarto e orar ao nosso Pai que está em secreto. E Ele nos dá a direção.
e Ele nos mostrar. A Bíblia diz que nós devemos entrar no nosso quarto e orar ao nosso Pai que está em secreto, e Ele nos recompensará. Disciplina. Falar em disciplina, hoje na nossa geração, ter disciplina. Paulo fala, eu esmurro o meu corpo, para depois que ter pregado a outros, eu mesmo não venha, depois de ter pregado, eu mesmo não venha ser desqualificado. Disciplina espiritual, que Paulo fala, eu esmurro o meu corpo. Eu levo o meu corpo a submeter à vontade de Deus, aquilo que Deus quer, para que depois que eu tenha pregado a outras pessoas, eu mesmo não venha ser desqualificado a respeito daquilo que eu falei, daquilo que eu preguei. Disciplina. Esaú não tinha disciplina. Ele chegou e de imediato aceitou aquilo que foi proposto a ele. Cuidado com tal atitude. Então não ande pela vontade da carne, não ande apenas, somente pela tua vontade, mas ande e busque a direção de Deus para a sua vida, a vontade do Espírito Santo de Deus. A vontade de Deus, Romanos 12 diz que ela é boa e agradável. E é essa vontade que nós devemos buscar para a nossa vida. A vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável. Cuidado, se você quer evitar quedas na sua vida, deslizes, aquilo que vai te afastar da presença de Deus, cuidado com as propostas que você tem cedido. Cuidado com as propostas a que você tem cedido. Quais são as propostas que você tem recebido nesses dias? Quais são as mesas que você tem sentado? Quais são os locais que você tem frequentado? Quais são os lugares que você tem passado? O que é que tem chegado até você? Cuidado. Se queremos ficar de pé, cuidado com as propostas. Diz assim o versículo 31 e 33 de Gênesis 25. Versículo 31 ao 33. E disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer. Que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura. Cuidado com as propostas. Mesmo que venha de um irmão. Mesmo que venha de alguém muito próximo seu. Cuidado com as propostas. Às vezes a gente se decepciona também com pessoas que são próximas de nós e nós depositamos todas as nossas confianças nessa pessoa e confiamos nela e por confiar tanto nessa pessoa nós não analisamos a proposta que está sendo feita, não é verdade? Você confia, eu confio nessa pessoa de olho fechado. A Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua própria força. Claro que a Bíblia está falando também de você confiar em você mesmo e fazer de você mesmo a sua própria força. Mas, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós estamos vendo essa realidade aqui. Muitas famílias, muitas casas, muitas situações nós poderíamos ter evitado em nossa vida se nós refletirmos melhor nas propostas que nós temos aceitado. As propostas que chegam para nós e que nós logo de mão abraçamos essa proposta. A Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, o diabo, ele se disfarça em anjo de luz. Irmãos, ele não vai vir com um chifre, como nós pensamos, um rabo longo, uma ponta, com uma ferramenta, um garfo na mão, como nós vemos nos desenhos. Ele não vai vir dessa forma para você. Ele vai vir de uma proposta atraente. Ele vai trazer algo atraente para que você possa encher os seus olhos e falar, não, essa proposta é boa. Irmãos, cuidado com as famosas, não sei se os irmãos conhecem essa palavra aqui, barganhas. Lá na cidade onde eu morava, mais uma vez, trazendo a sabedoria do interior, tinha muito disso. Os barganheiros que se encontravam em determinado lugar para fazer uma barganha, trocar uma bicicleta na outra, trocar uma bicicleta num som, trocar um som na bicicleta, um toca-fita, um rádio, e era um problema, irmãos.
Geralmente, irmãos, eu não sei você, mas a maioria dos barganheiros que eu conheço não se deu muito bem. Sempre no final ele acaba no prejuízo. Hoje ele talvez acontece uma boa para ele aqui, mas quando vai no outro dia, aquela proposta, aquela troca que ele fez, já levou todo o prejuízo. Então, cuidado, nós precisamos ter cuidado com as propostas que nós aceitamos, aquilo que nós temos cedido. Provérbios 27:12 diz assim: o prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. O prudente, ele percebe, ele vê o mal e se esconde, mas aqueles que são ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Esaú era desprovido de visão espiritual, irmãos. Ele não tinha visão espiritual. Por isso ele desprezou o direito de primogenitura, de filho mais velho. Ao passo que Jacó, apesar das pedaladas que ele dava, tinha mais discernimento espiritual que Esaú. Por que você acha que Jacó desejava tanto o direito de primogenitura? Porque ele estava enxergando lá na frente os benefícios. Apesar dos meios, e aqui, irmãos, os fins não justificam os meios, tá? Cuidado com essa frase. Os fins justificam meios. Não é por aí não, essa frase é errada. Muito tempo a gente acreditou nessa frase, sempre citamos elas às vezes, né? Os fins justificam os meios. Não é por aí. Nós não podemos fazer qualquer coisa para chegar na finalidade final. Foi o que Jacó fez. Ele deu ali no irmão dele uma proposta, que ele sabia, ficou caladinho, ele estava tendo uma visão na frente. Depois ele vai se disfarçar, que é o irmão, novamente. Então, Jacó, ele era um imaturo, mas ele tinha uma visão espiritual um pouco melhor do que a de Esaú, que não tinha visão espiritual. Ele não tinha discernimento do que valia o direito de filho mais velho, de primogenitura. Ele não tinha discernimento disso. E por isso ele desprezou. O diabo, irmãos, ele sempre irá colocar uma oportunidade no momento de necessidade na sua vida também e na minha vida. Ele sempre irá. Porque já Esaú, ele estava num momento de necessidade. Ele olha, fala assim: eu estou morrendo de fome. Quanto aqui já falou, estou morrendo de fome? Cadê? Levanta a mão para me ver. Quase todos nós. Né? Chega em casa, a comida não está pronta. Estou morrendo de fome. Ficou aí até agora e não fez a janta, estou morrendo de fome. Esaú, caçador. Naquele dia, um perito caçador não pegou nada, nem um coelho para assar. Chegou em casa morrendo de fome. Ele fala: eu estou morrendo de fome. O que vai me adiantar isso? E logo ali, uma oportunidade que foi cedida a ele, no momento de necessidade. Nos momentos de necessidades que nós estamos passando, irmão, nós temos que ponderar bem. Porque nos momentos de necessidades, nós tendemos a abraçar qualquer oportunidade que surge na nossa frente. Qualquer porta, qualquer momento nós começamos a achar que tudo aquilo ali vai ser bom para a nossa vida. Nos momentos de necessidades, tome cuidado. Não tome decisão precipitada. Então, querido, cuidado com as propostas que você tem cedido. O inimigo, ele irá colocar propostas atraentes, oportunidades atraentes em sua frente, momentos de necessidade que irão talvez servir de laço para a sua vida. Neste momento, precisamos e você precisa ter discernimento e visão espiritual para não ceder às suas propostas. Como foi com Jesus? Jesus estava num momento de grande necessidade, 40 dias no deserto, 40 noites, jejuando, orando, fazendo a vontade de Deus. E a Bíblia diz assim: e Jesus teve o quê? Fome. E aí, quando a fome chegou, o inimigo falou: se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Ó a oportunidade aí. Você não é o Filho de Deus? No momento de quê? Necessidade.
Nos momentos de necessidade, nós precisamos estar mais alerta possível, para que não venhamos cair nos laços que nos são armados. Quarta verdade para a nossa vida sobre a vida de Esaú, irmãos. Sobre a vida de Esaú, que nós podemos aprender nessa noite aqui. Não ande por necessidade, ande por propósito. Se você quer evitar quedas na sua vida, seus relacionamentos, você precisa andar por propósito e não por necessidade. A fala de Esaú nos mostra no versículo 30 que ele diz: deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu, e assim desprezou o seu direito de primogenitura ou de filho mais velho. Ela nos ensina algo de grande importância para os nossos dias, e que nós precisamos ter o cuidado. Perdão, o versículo 30 novamente, que diz que: disse-lhe, peço-me que me deixe comer um pouco do cozinhado vermelho, porque estou esmorecido. Estou esmorecido. A pessoa cansada. E o mal da nossa sociedade é o cansaço. O mal do tempo que nós vivemos, o grande mal é o cansaço. E Esaú, ele chegou cansado. Nós vivemos onde muitos de nós estamos fisicamente, emocionalmente, espiritualmente esgotados. Esgotados. As pessoas à nossa volta estão em colapso. Autocobrança, estresse, cobrança de trabalho, todos os lados. E quando nós olhamos para a vida de Esaú, nós vamos ver essa verdade. E a palavra esmorecido aqui, hebraica, usada aqui, ela significa fraco. Esaú estava fraco. Ele estava exausto. Ele estava em extrema exaustão de cansaço físico ou espiritual, pode ser usado. E quando nós olhamos, nós vamos ver primeiro que homens cansados negociam valores e cedem à pressão e se rendem à tentação. Mais uma vez, homens cansados negociam valores inegociáveis, cedem à pressão e se rendem à tentação. Esaú cansado, ele acabou cedendo, ele desprezou aquilo que Deus tinha para fazer na vida dele, porque ele estava cansado. Ele estava exausto. Irmãos, e hoje, realmente, a gente vai, nossa, eu estou tão cansado hoje. E não que você não possa ficar cansado, né, irmão? Todos nós cansamos. Nós ficamos cansados, mas aqui está um alerta para nós termos cuidado com as decisões que nós tomamos no momento em que nós não estamos em condições para tomar aquelas decisões. Não é o momento de tomar uma decisão, é o momento de se renovar, é o momento de refletir, é o momento de recobrar o ânimo, recobrar as forças, e então sim seguir em frente, e então dar o próximo passo, e então agir. Não agir no momento do cansaço, da exaustão, porque muito provavelmente você não estará apto para tomar aquela decisão naquele momento. E foi o que aconteceu com Esaú. Existem muitos que estão desprezando coisas que possuem grande valor por pratos de lentilhas e barganhando aquilo que é precioso por coisas vis, por estarem cansados. Por estarem cansados. Todo grande homem de Deus será tentado em grandes proporções, irmãos. E em grandes áreas de sua vida. Todo grande homem de Deus será tentado. Ah, eu sou um grande homem de Deus. Paulo foi um homem que foi ao terceiro céu. E a Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne.
quantas pressões, provações Paulo ele passou, mas não cedeu, não esmoreceu, ficou firme. Quem anda por necessidade, negocia o propósito. Quem anda por necessidade, negocia o propósito. Quem anda por necessidade, acaba se vendendo. Você está feliz, irmão? Está feliz? Dá um sorriso aí. Parece que os irmãos estão preocupados. Quero que vocês fiquem felizes, irmão. Os irmãos estão sérios. O pastor, eu estou feliz, irmãos. Estou feliz com vocês essa noite. Mas quem anda por necessidade acaba se vendendo, irmãos. Porque qualquer necessidade que chega, qualquer situação que chega, ele negocia o propósito, negocia aquilo que é propósito de Deus para a vida dele, pela necessidade do momento, por aquilo que é momentâneo. Esaú desprezou exatamente no momento em que ele estava cansado. E por último, irmãos, a gente encerrar aqui. Se você quer estar firme contra as quedas, não troque o que é eterno por aquilo que é passageiro. Não troque aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Existem princípios eternos na palavra de Deus que foram estabelecidos por nós e não podem ser negociados. E Deus não vai quebrar princípios da palavra dele para nos abençoar. Deus não vai quebrar aquilo que ele já estabeleceu na palavra dele para nos abençoar. Todo princípio que nós quebramos, irmãos, ele acaba nos quebrando. Todo princípio que você quebra, ele te quebra. E a gente precisa entender isso na nossa vida. Nós precisamos andar baseados nos princípios, naquilo que a palavra de Deus nos deu e nos ensinou. Verso 34 ele diz: deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado e lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. E assim desprezou Esaú o direito de primogenitura. A palavra de Deus nos diz que nós não devemos nos precipitar para agir. A vida de Esaú nos ensina que decisões precipitadas podem comprometer o propósito eterno. Decisões precipitadas podem comprometer aquilo que é eterno na nossa vida, nossa própria vida, nossa casa, nossa família, nossos filhos. O desejo de satisfazer algo momentâneo pode te levar a negociar os valores eternos do reino de Deus. Os valores eternos da palavra de Deus, por algo que é momentâneo. E eu escutei uma frase esses últimos dias, de um autor desconhecido, que diz assim: problemas momentâneos não devem ser tratados com soluções permanentes. Mais uma vez, para você entender e sair com essa daqui, para o seu coração. Problemas momentâneos não devem ser tratados com soluções que são permanentes. Decisões que não tem como você voltar atrás. Decisões que não tem como você mudar. E o problema é momentâneo. Ele estava com o quê? Com fome. O problema era momentâneo, era algo momentâneo. Se ele esperasse um pouco mais, talvez a mãe podia ir lá e fazer algo para ele. O problema momentâneo, Esaú tomou uma decisão que era permanente na vida dele. Então nunca trate problemas momentâneos com decisões que são permanentes, que você não vai conseguir mudar depois, que você não vai conseguir reverter depois, que não vai ter como voltar atrás. Esaú, ele viveu por aquilo que é momentâneo, desprezou aquilo que é eterno. E Esaú teve que conviver com o peso da sua decisão. Você entende isso? Esaú teve que conviver com o peso da decisão dele, porque a Bíblia também vai dizer, em Hebreus 12:17, nem haja algum impuro ou profano como Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado.
Esaú se arrependeu tarde demais. Quando ele viu, já era tarde. E com lágrimas ele buscou a bênção, ele implorou ao pai depois, ele quis voltar atrás na decisão que ele tinha tomado, mas era uma decisão que já não havia como reverter. Não tome decisões que não vão ter reversões com situações momentâneas. Não haja assim se você deseja evitar quedas na sua vida. Se você quer ficar de pé e permanecer firme nos propósitos de Deus para a sua vida, não siga o caminho que Esaú seguiu. Não tome as mesmas decisões, as mesmas posturas que ele teve. E eu termino concluindo com vocês essa noite. Aprendemos com a vida de Esaú que não devemos ceder a propostas, qualquer proposta, decisões permanentes não devem ser tomadas sem a devida consideração e reflexão. Aprendemos que devemos a todo momento priorizar aquilo que é eterno e não aquilo que é passageiro. Aprendemos também que a nossa vida deve ser guiada e dirigida pelo Espírito Santo de Deus, e não pelos impulsos da nossa carne, da nossa vontade. E Paulo diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém? Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor, nesse momento, feche teus olhos. Eu não sei, talvez você entrou aqui essa noite, pronto para tomar alguma decisão, e que você possa colocar essa decisão diante de Deus nesse momento. Talvez você tenha tomado decisões, e que muitas coisas preciosas na sua vida, na sua casa, na sua família, têm sido deixadas de lado. Talvez você tenha perdido a comunhão com os seus filhos, a comunhão com a sua esposa, devido às decisões que você tem tomado. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para você fazer uma reflexão na sua vida. O Senhor te trouxe aqui essa noite para que você ouvisse essa palavra e buscasse a direção dEle para você e para a sua casa e a sua família. Pai, em nome de Jesus, todos nós, todos os dias, temos que tomar decisões, Pai. Nossa vida está cercada de decisões, Pai. A todo momento, a roupa que nós vamos vestir, o que nós vamos comer, ó Deus, o caminho que nós vamos trilhar, a rua que nós vamos passar, a mesa que nós vamos sentar, o lugar, Pai, onde nós estaremos. Nós tomamos decisões o tempo todo, e o nosso desejo é que as nossas decisões sejam direcionadas pelo Senhor e pela Sua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Nós te pedimos que o Senhor nos dê a devida sabedoria, Senhor, para não negociar, Pai, aquilo que é eterno por coisas passageiras. Que não venhamos, ó Deus, tomar decisões de forma precipitada, e não venhamos ceder a qualquer proposta, Senhor, que nos chega até nós, mas que devemos, ó Deus, levar tudo diante do Senhor, Pai. Que possamos seguir os princípios que estão contidos na Tua palavra, aquilo que o Senhor, Pai, nos deixou, para que possamos, como igreja, como família, como marido, esposa, filhos, viver tudo aquilo que o Senhor projetou para nós, tudo aquilo que o Senhor designou, Senhor. Que o Senhor nos proteja, Pai. Nos livre de quedas, ó Deus, que vão nos afastar do Seu propósito. Livra-nos, ó Deus, de lugares, ó Deus, que vão nos afastar daquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor coloque os nossos pés sobre uma rocha firme, que é Jesus Cristo. Faça dos nossos pés, os pés como de corça, Senhor. Capaz de caminhar, Pai, em lugares, ó Deus, escorregadios, ó Deus, e nós possamos ficar de pé quando as armadilhas forem tramadas contra nós. Que o Senhor nos livre de todo laço, ó Deus, que é armado contra a nossa casa, a nossa família. Que o Senhor nos livre do mal e não nos deixe cair em tentação, pois Teu é o reino, a glória, para hoje e todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Você pode aplaudir o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Aleluia. Que você possa ir com essa palavra para a sua vida, para a sua casa, para a sua família.
Eu só vou deixar um aviso.